Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional, mediante o portal RC1, estamos aqui para mais um bate-papo, para mais uma prosa na terrinha querida. Programa este que hoje completa 40 episódios. É o 40º programa, 10 meses em que a gente se orgulha em poder dizer que você é a razão maior que tem nos proporcionado essa audiência. É a você que nós levamos aí esse bate-papo, sempre com alguém da terrinha, sempre alguém que tem muito para nos fornecer, quer filantropicamente, administrativamente, religiosamente, enfim, cidadãos que enobrecem muito a capital da poesia aqui, Dois Córregos. E o nosso convidado de hoje, ele é muito especial. Chega a ser invisível para muitos. Foi difícil trazê-lo aqui ao programa, não gosta de aparecer. É um filântropo sempre abnegado, ajuda demais as entidades da cidade. Tem o esporte como sua maior realização e, através do esporte, também pratica o bem do ensinamento a muitos jovens aqui em Dois Córregos, num projeto maravilhoso aqui da Usina de Sonhos. Então, o nosso convidado de hoje é dois corriguense da Gema, educador físico, tem mestrado em educação física, artista marcial, atleta, filântropo, enfim, um verdadeiro cidadão que contribui demais para a cultura e o desenvolvimento de nossos jovens. Seja bem-vindo ao programa, receba o carinho de todo o público fiel aqui do Portal RC1, João Fernando Coraza. Que legal, Raul. Eu estou aí muito grato por ter sido convidado. Meus parabéns, 40 edições, edição comemorativa, 40 edições do programa. Que legal, eu até quando você me convidou, eu falei, nossa, mas eu, né? Foi. Fiquei surpreso, assim, eu falei, pô, e estou muito honrado de estar aqui com você. Parabéns a toda a equipe da RC1, todo mundo que trabalha, que eu sei que são várias pessoas, né, que trabalham, e o seu trabalho está bem legal aí. Continue, porque você sabe que que eu estou falando pro pessoal, né, que está aí em casa assistindo a gente, quando eu fui convidado, a gente mexe um pouco a gente, porque vai falar da biografia, e eu me nego muito, até foto minha não posto, raríssimas entrevistas, né, Raul? Então, exatamente. Obrigado aí pela oportunidade, eu me senti assim na obrigação e honrado de vir aqui conversar com você. Com certeza, João, e a Obrigado. gente percebe isso em você, foi uma satisfação enorme trazê-lo aqui. E realmente o João é isso aí, pessoal. O João é esse invisível para muitos, né? E visível para o bem. É um praticante sensacional do bem. Então, João, a gente costuma aqui no programa fazer aquele túnel do tempo, né? E vamos aí então relembrar das escolas que você passou. Fale um pouco aí da infância e juventude. Que legal. Você sabe que eu tenho muitas boas lembranças da turma da escola e dos momentos que eu passei na escola. A Francisco foi aqui na cidade, a nossa escola. Na época era EPG, Francisco Isso. Simões. Ela ia até a 8ª série, né? Isso. 9º ano, né? Hoje em dia mudou a parte da educação, né? E a gente frequentou até a 8ª série, foi a última 8ª série, foi em 1995, então frequentei até 1995 lá. Tem pessoas fantásticas, né, dentro daquela escola, o José De Piccoli, o Zombardi, são pessoas, os diretores que passaram por lá, os professores, e os alunos que frequentaram com a gente. Pra você ver que engraçado, aquela época estudava, era a mesma turma, desde o pré até a 8ª série. Então, quer dizer, são 9 anos de convivência. De convivência. Diária. Criava-se uma amizade fantástica. Quando eu encontro essas pessoas na rua, eu já sei até o que vai falar.
De tanto que a gente conviveu, Exatamente. Às vezes a gente conhece mais a pessoa do que o cônjuge que a pessoa escolheu para vir. Porque a gente já conhece desde a infância, faz 9 anos, né? 9 anos Então ali, sequenciais. Foram laços de amizade eternos, que eu tenho muita consideração até hoje. O Francisco Simões foi bem legal assim para mim, né? A escola. O senhor me contou uma história legal aí, começa, como que nasce, qual que foi o direcionamento da sua vida esportiva? No futebol parece que você não levava muito jeito lá. Viu, Raul, até hoje eu me tornei professor de educação física, Sim. mas um dos únicos professores de educação física que é péssimo de futebol. Mas não é mais ou menos, é muito ruim. Esporte coletivo não era contigo. Os esportes coletivos, foi engraçado que durante a minha infância eu tinha asma. Então o primeiro esporte foi uma natação. O médico falou, vamos para natação. Aí eu comecei a nadar particularmente, fiquei um tempo, eu tinha muita enxaqueca, acabei parando com a natação, mas melhorou um pouco a asma. Aí eu lembro que meu pai me deu uma bicicleta. Opa. Uma Monarch branca, assim, bonita e tal. E daí eu ficava na bicicleta o dia inteiro, e depois, posteriormente, meu avô conseguiu comprar um título do Parque Balneário. Opa, aí foi. Aí eu fiquei feliz porque eu ficava o dia inteiro na piscina ou andando de bicicleta. E um pouco ainda no videogame, né, que uma paixão minha era videogame na época, né? Daí, dentro da escola, aconteceu uma frustração. Olha que engraçado. Mesmo as pessoas olhando para mim e hoje me vendo como um atleta, eu trabalho com isso, né? Perfeito. A vida inteira eu fui atleta. Mas eu sofria bullying na escola no quesito esportivo. Olha que coisa. Ninguém deixava eu jogar bola. Eu não podia jogar bola porque eu era muito ruim. Então todo mundo selecionava as crianças e eu ficava, não era selecionado, eu ficava por último assim, ó. Mas eu não vou jogar? Não, a gente não quer você. Colocava os outros lá para jogar e deixava eu quieto. E daí eu fiquei meio deslocado dentro da escola porque eu não fui bem direcionado. Depois, estudando o esporte, né, as variáveis do esporte, a gente tem, Raul, dentro de uma Olimpíadas, a gente tem mais de 100 esportes. Perfeito. São 180 países, 150 países que participam de uma Olimpíada. Então, quer dizer, às vezes se o cara não é bom de arco e flecha, ele é bom de ping-pong. Se ele não é bom de futebol, ele é bom de natação. Se ele não é bom de corrida dos 100 metros, ele é bom de pular altura. Quer dizer, são muitos os esportes de luta e tal. E nessa época, na escola pública, a gente tinha as opções coletivas. Então era futebolzinho, às vezes jogava um vôlei, um basquetinho, alguma coisinha assim. Então eu não fui direcionado para o esporte individual. Eu lembro que ainda no Francisco Simões, teve uma época que teve atletismo. Opa. Aí eu falei, opa! É comigo. Porque eu corria bem. Ah. Eu era explosivo, eu tenho fibra de velocidade, então eu tinha uma condição natural para ser explosivo. Então eu corria muito bem. Então eu participei de salto em distância e corrida de 100 metros. Então eu já me senti feliz. Opa. Você vê a importância que tem o esporte na vida da criança dentro da escola, o direcionamento é importantíssimo. As variantes, né? Porque às vezes ela não se dá bem com aquilo e depois aquilo reflete é que eu queria muito. Olha aí. Mas a pessoa pode assim, não foi tirado dali, daí ela se magoa pro resto da vida, depois vai causar diabetes, colesterol, obesidade. Por quê? Porque ela não quer mais praticar exercício. Uma frustração tremenda. Então, o educador físico ele tem que ter uma sensibilidade muito grande, principalmente quem trabalha com criança. Perceber. Isso eu falo a todos aí, os profissionais aí. Olha aí. Tem que ter uma percepção muito grande. E daí, na Francisco Simões, quando eu tinha uns 13 anos, com 13 anos, em 1993, eu achei um papelzinho no chão, assim, estava escrito Taekwondo. Se lê Taekwondo, né? Certo. Que é coreano, uma arte marcial coreana. Eu falei, nossa, que negócio legal. Ia ter uma demonstração lá no ginásio de esportes. Eu falei, eu vou assistir. Raul, quando eu cheguei lá, tava uma turma, tudo de branco, assim, ó. Os caras com cara de bravo, assim, marrento, né? O cara que já tinha uns anos aí de Taekwondo, né? Aí foi lá, o mestre chegou, deu os gritos, ai, os gritos, sei lá pra ver. Aí eles quebravam umas tábuas
que era uma demonstração típica da Coreia do Taekwondo, que era quebramento de tábua. Meu Deus. Então chegava a subir duas pessoas, um em cima do outro, assim, e o cara saía correndo, pulava e quebrava a tábua. Aquilo te deixou impressionado. Aquilo, na hora que eu vi aquilo, eu falei, é isso! Eu quero fazer isso aí. Então, quer dizer, eu esqueci o Olha futebol. Eu só. falei, não, mas que futebol, rapaz? Olha aí, O não. Taekwondo é muito mais legal, né? Como que nasceu? E daí foi um ano quase brigando com a família, para a família me deixar entrar no Taekwondo, porque a influência dos filmes na época, para minha mãe, para a família sempre foi contra. Sim. Se eu falar que a família apoiou eu lutar, é uma mentira grande. Foi o contrário, atrapalhou eu lutar. Mas eles atrapalhou no sentido de proteção, né? Perfeito, de proteção. Porque na ideia que os filmes passavam é que Via ia lutar e violência. ia morrer. E que ia morrer, violência. Ia bater, ia voltar sangrado. Entendi. E não foi nada disso. Nada o Taekwondo, para mim, foi um divisor de águas. Olha. Foi o mestre Danilo Pazian, daqui da cidade, Dois correguenses. do Hotel Vanona. Danilo ali. Pazian. Danilo Pazian. Olha aí. Agradeço aí o mestre que mudou minha vida. Olha só, Mudou João. totalmente. Ele, professor Wagner Russo, eles vinham de Jaú para cá e ensinavam a gente. E isso mudou bastante. João, me permita até. Então a família acabou vendo que era totalmente o contrário do que se imaginava, né? Porque houve uma disciplina. Se passou muitos anos. Olha só. E daí eles aprenderam que a arte marcial... Sim. E você sabe que foi o cinema que me prejudicou na parte familiar, que a família achava que era aquilo? Olha. Mas foi o cinema que me motivou. Quando eu estava no maternal, que fala na primeira infância, No maternal? eu via aqueles filmes do Karate Kid, eu via o próprio filme do Rambo, eu achava aquilo... Vislumbrado você Eu ficava. falava, nossa, que legal, eu quero ser lutador, eu quero ser lutador. Então, para mim, nessa época, da escola, né, encerrando esse ciclo da Francisco Simões, Sim. era Van Damme, Jean-Claude Van Damme, na época era um chutador, então eu queria chutar, eu queria tal, Bruce Lee. Bruce Lee. E todos os outros artistas marciais dos filmes, eu acompanho até hoje, você acredita? Olha, Jackie Chan, Jet Li, Dolph Lundgren. São referenciais, seu. Eu adoro cinema. Até hoje o cinema Olha aí. me fascina. Passado isso, João, aí vamos caminhando, faculdade? Tem uma outra escola ainda aqui da cidade que eu frequentei, que foi o ginásio, que hoje em dia é... O José Alves Mira. José Alves Mira. Eu esqueci a sigla porque mudou tudo, mas Iejan, chama né? José Alves Mira. José Alves Mira. Uma escola linda. As duas escolas da nossa cidade aqui são maravilhosas. Olha aí. A estrutura é quase um quarteirão, né, Gal? Quase Você um conhece? quarteirão. E o parque balneário que eu frequentava também, que era um clube, que era uma piscina, Sim. também é maravilhoso. Eu adoro esses três lugares, as escolas que eu frequentei eram uma delícia. Tá certo. E os amigos que eu fiz ali também foram uma delícia. Essas escolas eram públicas, tá? Nunca foi escola particular. Essa coisa da escola particular começou em 1998, 99, aí começou uma modinha aqui na cidade de que, vou fazer escola particular. Mas pra você ver, eu estudei em escola pública. Olha aí. E quando eu fiz eu tenho uma história assim, que eu não queria fazer faculdade. Minha mãe falou, imagina, eu só queria ser atleta. Já estava empolgado com o taekwondo, né? Já estava praticando faz anos. E daí, eu falou assim, não, você vai estudar, imagina que você não vai estudar. A mãe é professora, né? Tive aula com elas, né? E o pai rígido, a mãe professora, a avó, tudo rígido ali. Tudo italiano, tudo descendente de italiano, né? Imigrante italiano aí da cidade, então... Eles tinham uma educação, foram bem rígidos comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Porque foi uma educação que me deixou longe das drogas, longe de coisa errada, fazia estudar e ir embora. E daí eu passei na seleção vestibular. Eu passei de primeira. Olha aí. Quer dizer, não é porque você estuda em escola pública de maneira alguma. Não tem qualidade. As escolas na minha época era... Como a família é importante, não, João? Se a família não tivesse me pressionado a estudar, eu não teria estudado. Olha aí, tá vendo, gente? E a faculdade foi importantíssima para mim. Vamos então nesse passo. O que você aí. aprende na faculdade, eu sempre falo isso, hoje em dia tem bastante educação à distância. Não que seja ruim,
Mas o presencial é importante, sabe por quê? Eu aprendi muito, claro, com os professores, com a matéria que era ensinada, mas o que eu mais aprendi foi com as pessoas. Com as pessoas, com o Você calor imagina humano você ali. chegar num lugar, eu que era fascinado, sou até hoje fascinado por esportes, por artes marciais, numa cidadezinha pequena, Dois Córregos, 20 mil habitantes, aí eu chegar numa faculdade que tinha 700 aficionados igual eu. Olha Cada só. um por um esporte. Um era natação, outro era judô, outro era karatê, Nossa. outro era capoeira, outro era não sei o quê. Então aquilo pra mim foi, eu falei, nossa, que legal. Que legal. Eu ia conhecendo um por um, assim, eu por um. ficava... E isso somou muito, né, João, na carreira, né? O que mais somou pra mim é essa... Tem uma frase que é assim, conviver é difícil, vírgula. Conviver é fascinante. Quer dizer, pode ser a pior parte da vida e pode ser a melhor, né? Pode ser a melhor. Nessa faculdade foi maravilhoso. João, Barra Bonita? Barra Bonita. Barra Bonita. Não tinha faculdade na cidade, Dois Córregos. Aí a gente pegava o ônibus, van, né? Pegava a van e ia para Barra Bonita. Barra Bonita. E João faz mestrado posteriormente, né, João? Eu continuei estudando. Eu terminei a faculdade em 2002. Comecei Certo. em 1999, foi 4 anos de faculdade. Depois, na própria faculdade, na FAEF, na FUMB, de Barra Bonita, eu fiz uma pós-graduação em treinamento desportivo, que é sim. treinamento de atleta, que é a minha especialidade, que eu adoro. Assim como um médico ele se especializa, eu sou otorrino, Entendi. eu sou cardiologista, eu sou nefro. O educador físico ele tem áreas de especialização. Você vê que o leque é tão grande porque tem muitos esportes. Tem muitos esportes. E dentro da educação física tem muitas matérias que não são muito conhecidas, mas que são especialidades dentro da educação física. Entendi. Aí eu fiz treinamento de atleta, que era o que eu amava. Isso me ajudou muito como atleta, porque eu mesmo me treinava, eu testava os treinos, eu fazia o que eu aprendia. E fiz nutrição esportiva. Nunca para mim foi separado a nutrição da parte esportiva. É muito importante a parte nutricional. Tem que estar relacionado. É relacionada, ela é junto. Não, ela Certo. não tem como fazer uma e errar na outra, não vai. Tá. Então, naquela época, eu já usava creatina, glutamina, suplemento. Foi a época que começou a albumina. O suplemento começou a ser fabricado no Brasil, eu já usava naquela época. O pessoal fala, nossa, mas você está usando isso, que não sei o que, você vai morrer. Não sei o que lá. E quando eu fui estudando, hoje em dia você vende em farmácia, em supermercado. Perfeito. Tem lojas de suplemento. Não, porque era um negócio, tá tomando vitamina, bomba. Você né, tá João? tá tomando bomba. Puro desconhecimento, né? Até os hormônios, hoje em dia, os médicos já têm uma visão diferente. Antigamente era tudo, nossa, vai matar, e não sei o quê. E hoje em dia, graças a Deus, devagar, mas foi evoluindo. Graças a Deus. E João me confidenciou aqui nos bastidores que tinha asma, né, João? Então veja o que o esporte fez para ele. Ele vai contar o que o esporte fez para ele. O esporte aumentou tanto o pulmão, e eu tenho, né, um problema de nascença cardíaco, e o médico, quando eu comecei a lutar, a família tentou impedir de qualquer jeito. Falou, não, você tem um problema aí, que Você vai morrer. fazer um esforço, pode morrer? Aí falou, não, você só vai se o médico liberar. E você sabe que eu fiquei magoado com isso, porque o médico que me atendeu, ele falou, você tem um problema com a gente? É melhor você não fazer isso aí. Olha só, rapaz. Não faz esporte, não. Isso aí é muito violento. Jogou uma água fria, não sei o quê. Rapaz, eu desanimei, hein? Fiquei magoado de verdade. E tanto é que eu treinava tão forte que eu queria ver o limite mesmo. Olha aí. Porque eu fiquei magoado com isso. Eu falei, como não tô bom? Ao invés daquilo Eu te me sinto derrubar, bem. parece que aquilo Não, foi o te contrário. sustentou. Pra você ter uma ideia, eu treinei... Enquanto eu fui menor de idade, eu nunca pude competir no taekwondo. Nunca pude. A família não assinava. Tinha que ter autorização. Tinha que ter autorização. Não assinava. Quando eu fiz 18 anos, foi um dia antes de fazer 18 anos. Tem a medalha em casa. Você sabe o que eu treinei tanto? Treinou eu, o Juninho Marquete,
aqui da cidade, abraço aí pra ele. Juninho. Nós treinava todo dia, viu? Você acredita que naquela época nós fazia planilha de treino? O que ia treinar? Um dia ia andar de bicicleta, um dia ia correr, um dia nadava. Aí 2, 3 vezes por semana era o taekwondo. Eu cheguei muitas vezes escondido. O Danilo chegou a dar aula de graça pra mim, porque a família, quando não pagava a mensalidade, Determinação. ele coisa. E eu treinava. E nunca podia ir no campeonato. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu fui escondido. Eu falei assim, foram saber quando eu já estava dentro do ônibus. O Emerson, o professor Emerson, assinou para mim. Eu falei, assina isso aqui, pelo amor de Deus, que eu preciso competir, rapaz. Ele assinou para mim. Esse foi macho, hein? Contrariou a família. Falou, eu assino pra você vai competir? Vou, tá preparado? Pelo amor de Deus, eu falei, desde os 14 anos que eu tô treinando, rapaz. Tá bom. Cheguei lá para competir, o mestre Danilo sofreu um acidente. Na madrugada, eu não sabia. Cadê o Danilo? E o Wagner segurou a bronca. O Wagner já faleceu. Tá. É um mestre de Jaú. De Jaú. Ninja, Wagner Russo. Falou, João, tá tudo ok. Eu que vou no corner para você. Você tá bem? Eu falei, não, eu tô bem. Eu falei, vamos lá. Raul, o campeonato era importantíssimo. Olha só. 1999, né? Foi um campeonato feito pelo mestre Mauro Ridecchi, de Bauru. Ele chegou a ser da seleção brasileira. Da seleção brasileira? Ele é um mestre assim, conhecido no Brasil inteiro. Então, nesse campeonato, era um Open nacional. Era gente do Brasil inteiro. Significativo demais. Era os melhores lutadores ali. O Wagner falou, você tem certeza que você vai? Eu falei, não, eu vou. Eu tô preparado. Tô confiante, vamos embora. A hora que eu fui lutar, ele falou, João, se defende aí que o cara faz uma semana que foi campeão brasileiro. A primeira luta, Raul, já de cara, já botaram eu com... Eu falei, verdade? Ele falou, verdade. Ele falou, o bom é que você já está em segundo lugar, porque só tem ele. Categoria peso pesado. Eu falei, meu... Deu um gelo na hora, vai ter que me matar. Mas o quê? Tremia a perna assim, ó. Medo. Primeiro campeonato. Primeiro campeonato, meu Deus. E o cara tinha acabado de ser campeão brasileiro, peso pesado, taekwondo. Aí eu falei, caramba, rapaz, agora pegou eu, hein? Aí eu entrei... A hora que eu entrei lá no ginásio, eu dei um grito. Aquilo tava pego. Eu falei, eu vou soltar essa energia e vou para cima. Eu dei um grito tão forte que o ginásio inteiro brecou. Olha aí. Aí começou a luta, eu fui para cima, a plateia levantou. Porque eu fui para cima do cara e foi pau a pau a luta inteira. E um caía, o outro caía, batia. O chute dele doía tanto que doía os dentes, meu. De tão forte que era o chute do rapaz. Mas eu sei ali, compenetrado. Nós firme ali, vambora. Terminou a luta, eu tava morrendo, eu quase desmaiei. De tanto esforço que eu fiz, foi 3 rounds. E foi tal. Chegou a decisão dos árbitros. Falou, quem é que esse cara aí? Escutei ele falar, né? Falei, chama o mestre Maninho, um técnico famoso, taekwondo. Aí os árbitros falaram, foi luta pau a pau do começo ao fim e tal. Ele falou, a primeira luta desse cara aí, quem que é esse cara aí? É aluno do Danilo, do Wagner. Falou, dá luta pra ele, ele tem espírito indomável. Parabéns, olha aí. Isso te marcou pra sempre. Agora que eu escutei assim, eu falei, puta, eu ganhei. Só que ele foi antes de anunciar, né? Entendi. Ele falou, eu Você já estava ligado. eu escutando ali. Você escutando. Aí eu falei, não acredito, rapaz. Será que eu ganhei? Não acreditava. Meu Deus. A hora que falou que ganhou, eu falei, nossa. Aquilo foi Eu até ajoelhei. a glória. Tem gravado, eu precisava achar isso aí, viu, Raul? Tô devendo essa, vou mostrar pro pessoal. Que maravilha, João. Bom, João, somado-se a essa pós-graduação sua, você não para por aí. Você vai alçar o mestrado. Isso. Como foi essa? Em uma das pós-graduações, eu tinha como referência alguns professores, né, da faculdade, tenho até hoje, Gustavo Mota, Lucilene Ferreira, vários professores que foram, assim, pessoas fantásticas. E durante a nutrição esportiva, que eu estava fazendo pós-graduação em nutrição esportiva, eu fui convidado para fazer um mestrado. Falei, caramba,
que legal, eu queria fazer, acho que eu comentei alguma coisa na classe, e ela acabou me convidando. Eu falei, pô, é uma oportunidade que eu nunca tinha sido antes convidado. Perfeito. E eu precisava aproveitar essa oportunidade. É um aperfeiçoamento, né? Sim, eu queria fazer isso aí. E era em Bauru. E era uma época que eu estava com dinheiro curto, rapaz. Mas eu falei, não, vou me apertar, mas vou fazer. Eu já estava pagando uma pós-graduação. Você já tinha essa linha de que eu vou Ela, fazer. ela ia terminar. E daí, enquanto ela não terminava, eu já ia engatar o mestrado. Quer dizer, eu ia gastar locomoção e o custo disso daí. E fomos fazer. Metemos a cara lá. Raul, no meio do mestrado acabou o dinheiro. No meio do mestrado. Acabou. Zero. Porque minha mãe gastou tudo que tinha, nós tínhamos uma pouca reserva. Quando a gente é uma classe média mais para baixo, é uma linha muito tênue entre ter o que precisa e o que não ter. Perfeito. Então, às vezes, não tem. Não é que falta comida, mas Não, mas às vezes Mas falta alguma coisa além da comida. não entra com alguma coisa para complementar que não vai dar, né? Exatamente. É. Então, a gente tem uma linha muito tênue. Então, o Brasil, como teve variações nas nossa administração Classes, né? presidencial, aí a gente variou também no dinheiro. Então, Também. teve época que tinha, teve época que não tinha. Foi assim. Teve mais época que não tinha. Exatamente. Quando acabou o dinheiro, eu falei para a Lucilene, falei para a orientadora minha, né? Grande abraço aí para os orientadores meus do mestrado, a turma do mestrado. Aí. Da pós também, o nonô também da faculdade. Ela chegou para mim e ela falou, João, você não pode parar na metade disso. Ou você faz ou você vai largar agora e você vai parar. Não tem como você continuar depois. Eu falei, não tem como eu trancar e fazer depois? Ela falou, não tem. O que eu fiz, Raul? Vendi o carro. Vendeu o carro. Tinha uma EcoSport na época, eu falei, bom, eu não preciso da EcoSport, eu vou comprar uma motinha, uma CGzinha e Vou ter o dinheiro e vou. pagando até dar certo aí, vamos embora. E graças a Deus eu concluí o mestrado. E o dinheiro acabou antes de acabar o mestrado, viu? O dinheiro acabou de novo, o carro não deu. O dinheiro acabou, fiquei devendo, depois pagou. Mas conversei lá e falou, vamos embora. Isso eu estou contando porque não é para falar, ele é bom porque ele quer falar que ele fez o mestrado sem dinheiro, não é isso. Certo. Tem gente que por qualquer coisa já desiste da faculdade. Fala, arranja pretexto para não continuar. Eu não tinha condição nenhuma de continuar. Que a principal era pagar a faculdade. O Eu principal. não tinha condição. Eu falei, não, vamos, já estou aqui. continuar. Falei que veio cobrança, eu falei, eu vou pagar. Aguenta aí, parcela em... E ficou nisso, pagando João, aí. e nisso já são 20 anos de profissão. É isso? Eu me formei em 2022. Não, em 2002. É. Faz 21 anos de formado. 21 anos de 21 formado. anos de formado em educação física, graças Olha a Deus. só. O mestrado terminamos em 2017, eu concluí o mestrado, e daí já fui convidado para dar aula na faculdade da Barra Bonita. Aí deve ter sido vamos falar assim, a sensação foi tremenda. A minha maior realização profissional. Você voltar como professor na Eu faculdade. voltei na mesma faculdade como professor. Aquele dia para mim marcou, porque eu estava com a motinha ainda. Choveu no dia. Tomei uma puta numa chuva, me troquei no banheiro. Eu estava até com uma mochila que era impermeável, que é do sobrinho Do meu sobrinho. do Raul, o Carlinho me emprestou, é da Ana, da irmã dele. Aí eu estava com aquela mochila, tinha uma roupa separada, que eu já vi que estava tempo de chuva, mas cheguei em sopa, me troquei no banheiro e tinha pagado a gasolina, tinha sobrado R$20 no bolso. Vintão no bolso. Vintão, uma nota de R$20, não esqueço até hoje. E eu entrei na sala de aula e falei, valeu a pena. Eis aqui o professor João. Aí eu fiquei muito contente. Depois disso aí eu dei aula nessa faculdade. A faculdade faliu, infelizmente, tinha mais de 50 anos. Dei aula na FGP, que é a Faculdade de Pederneiras. Dei aula em pós-graduações nas faculdades de Pederneira e de Bauru. Olha. E daí veio a pandemia, deu uma esfriada nisso aí. Infelizmente, mesmo a gente sendo professor universitário, Sim. que eu consegui essa titulação com muito custo, Nossa. mas é difícil trabalhar no Brasil.
você tem que estar dentro de uma faculdade, você tem que ser convidado para estar dentro de uma faculdade boa. Como? Grande. Entendi. Infelizmente, era grande essas faculdades, grande, boa, Sim. mas não aguentou. A pandemia fechou muitas faculdades. E essa da Barra, inclusive, um referencial Uma na região, referência né? na região inteira, uma Na faculdade região inteira. maravilhosa. Olha só. 700 pessoas por dia ia lá. Olha. Da região inteira, eu fiz amigos da região inteira. Né? Todas as cidades da região eu frequentava lá, Tá certo. nessa época aí. Essa parte acadêmica aí, a gente E aí, João, essa parte acadêmica maravilhosa que, como você acabou de explanar aí. eu penso ainda em fazer um doutorado, viu? Ah, mas você vai fazer. Se Deus quiser. Tudo converge para que você vá fazer, porque você é Deus- predestinado. Não mesmo. porque, Deu pra- Tito, que nem Raul, você falou, e é verdade. Poucas pessoas sabem que eu tenho essa titulação de mestre, de professor mestre. Poucas pessoas. Eu nem gosto que coloca na professor, mas eu fico mais de, eu prefiro conhecimento do que titulação. Mas você pode ter certeza, João, que o nosso público é isso que quer. O programa, esse é o objetivo. É valorizar essas pessoas de Dois Córregos, esses entes queridos, né? Isso, além dessa biografia maravilhosa, isso aí é um programa, eu falo que chega a ser didático, porque serve como um incentivo para essa juventude, né? Sim, Que está vivendo momentos difíceis aí, né, João? A gente sabe disso. Eu sempre falo para os mais jovens, para minha filha mesmo, tá tentando concluir a faculdade dela, eu falei, aguenta, Olha aí. insista, faça. Que é mais porque exemplo do que o pai, Para né? mim não foi fácil e nós vamos conseguir, não pode parar nunca. E, João, saindo da seara agora dessa formação fantástica sua, né? Dessa luta, né? Constante sua aí, e que culminou com a sua formação sensacional aí, você tem vários projetos aí, né? Da filantropia. Eu gostaria que você falasse sobre esses projetos especialmente, em que você, num mundo tão difícil que vivemos hoje, está inclinado a ajudar tantos jovens aqui do Dois Córregos e região. Sim. Raul, isso é um assunto assim delicado e gostoso de falar, porque quando eu mesmo fui fazer a biografia, né, que você pediu, falou, não, faz um roteiro para gente. Eu falei, caramba, eu, filantropo, eu não sou um milionário, eu não sou um empresário bem-sucedido, sou uma pessoa normal, uma pessoa que não tem muitos bens e tal. E como eu me surpreendo da dimensão que teve os amigos do Natalino. Olha aí. Começou com uma observação que os comerciais da época mostrava Coca-Cola, mostrava os brinquedos da Estrela, mostrava tudo coisa assim, cara. E daí algumas crianças tinham, daí a outra ficava sem. Eu já comecei, Aquilo te tocou. aquilo começou a me tocar. Quando minha filha nasceu em 2000, um ano antes a gente tinha feito um esboço do que seria os amigos natalinos. Mas depois que ela nasceu, ela me tocou mais grandemente ainda, porque eu tive a noção de que uma criança, o quanto é importante brincar para uma criança. Então aquilo eu falei, bom, eu preciso fazer um pouquinho mais. E eu pedi a ajuda divina. Ao mestre. E eu tenho certeza que ele escutou, porque a obra eu não tenho capacidade de fazer o tamanho disso e a dimensão que isso foi feito. Faz 24 anos. Presta atenção, gente. 24 anos que esse projeto está em pé, levando essa alegria a essa criançada. E dentro da alegria, além de brinquedos, né, João? Alimentos e tudo mais, né? Brinquedos, começou só com brinquedo. Depois, panetone. Olha só. Cesta básica, aí dava bala, pirulito, pipoca. Olha. Mas hoje em dia é cesta básica, panetone e brinquedo. Ficou só esses três. Porque a gente dava bala, os dentes não ficam legal. Tá legal. Pipoca doce também é um negócio. E gastava um absurdo com isso. No começo até tinha bastante bala. Aí um dos dentistas que foi junto falou, João,
Às vezes você acha que você está fazendo bem, mas ele não é muito bom não, hein? Aí eu repensei essa parte, eu falei, bom, vamos fazer... E panetone? Panetone é legal. E daí a gente começou a fazer com panetone. E assim, quando eu falo a gente, Raul, foi amigos Amigos, de Dois Córregos, abnegados, amigos seus. amigos. Eu não fiz nunca nada sozinho. Eu não gosto de falar eu fiz isso aí. E, João, Isso aí não é meu, isso aqui como é você nosso, está é dos- falando em panetone, é porque é dezembro essa sua realização, Sim, né? Esse sim. trabalho, é Esse dezembro. ano vai ter de novo. se Olha, Deus todo quiser. dezembro. A 24 já. a gente já chegou a fazer Que em bacana. 9 cidades. 9 cidades. 9 cidades da região. A gente já fez Mineiro do Tietê, Dois Córregos, Toinha, Jaú, Bauru, Meu Deus do céu. Barra Bonita, Garaçu do Tietê, Lençóis Paulista e Agudos. Gente, E vamos fazer mais cidades. se Deus tudo quiser. de forma espontânea, gratuita. Anônimo. Anônimo, é o que eu Você falo. sabe que muita gente, quando a gente vai entregar, eles pensam que é alguém do governo que deu. Ou que é o prefeito, não sei o quê. Sempre. Várias pessoas falaram, fala, Bicre, obrigado pro prefeito. A gente não responde porque não importa eu- quem deu. O Perfeito. que João. importa é estar fazendo a... Na Não. verdade, são amigos, todos anônimos, ninguém aparece. Para quem que você vai doar? Para os amigos natalinos. O que você doa? Você doa um panetone ou você doa em valor, a gente vai lá, compra o brinquedo, mostra a nota para você. Se você quiser, você vai junto, você pode entregar junto com nós. E assim, sem se promover. Sem se promover. Não, Não, João. tudo anônimo. João na cidade. Teve doadores internacionais, Olha só. várias partes do mundo, vários países doaram pra gente. E sempre confiaram na gente 24 anos. Amigos de... De luta mesmo. Então, João, quer dizer, para fazer filantropia, É. eu fiz com nada, porque eu não tinha... Eu fiz algumas doações, mas perto do que foi doado, foram doados toneladas. Olha só, hein? Toneladas. Se Toneladas. juntar esses 24 anos, Não, um caminhões altruísta. e caminhões de panetone e cesta básica, a maioria ninguém nem sabe. Um altruísta por excelência. E, João, e a pergunta minha é essa agora. No olhar de quem está recebendo, como é e como você recebe aquilo? Cada ano eu me culpo mais por não ter feito, por não ter me dedicado 100% a isso. Nossa. Porque desde quando eu comecei até hoje, só piorou. A situação no Brasil Só hoje, piorou, né? 24 anos depois que eu comecei, só piorou. Que triste. Falar melhorou? Que triste. Mentira. Muito grande essa mentira. E outra, projetos como esse, dá a impressão que diminuíram, né, João? Ao passo que piorou. Eu percebo, teve muita gente que se aproximou da gente para doar, mas queria promoção própria. Olha aí. Com visão política, não sei o quê. A Isso. gente é totalmente apolítico. Eu acompanho e sei disso, é e verdade. sempre anônimo. Então, caiu por terra, porque o povo também tem a memória curta. Ganhou do cara ali, depois acho que nem votou nele. Então, quer dizer, faça o bem pela sua Sem vontade olhar de fazer, sem aparecer. Sem olhar a quem, sem aparecer. E isso é entre você e Deus. Perfeito. Sempre assim. João, voltando agora àquilo que lhe é pertinente, aquilo que te identifica, fale para nós sobre as artes marciais. Raul, dentro do esporte, o que eu mais amo é as artes marciais. Eu fiz natação, bicicleta, adoro musculação. Musculação, até mandar um grande abraço para o professor Ricardo Rinaldi, da Olha tela aí. aqui nossa. Foi meu professor de musculação. Tem umas fotos aí com ele, a gente vai colocar. E a musculação fez bastante parte dentro das artes. Eu comecei a fazer a musculação por causa das artes marciais. Para me preparar melhor, porque eu era fraquinho. Eu precisava de mais... Fortalecer, né? Pô, eu vi o Schwarzenegger, eu vi o Stallone, o Van Damme, eu falava, meu, eu preciso ficar assim, eu tô muito fraquinho, né? Eu falei, vou fazer musculação. E o Ricardo ajudou bastante. O professor Marcos, também da cidade, que é segurança do banco lá, ele Olha também aí. foram os pioneiros aí na cidade de musculação. Bonito esse reconhecimento seu. E teve vários atletas legais aí dentro da musculação dentro da cidade. Teve um até o João Paulo, um grande abraço aí pra você. Eu levei ele fazer musculação a primeira vez na academia do Marco. Olha aí.
E hoje em dia ele se tornou, foi o filho da Joda. Ah, sim. Aí ele tá enorme, ele passou quem levou ele. Então, João Paulo. um grande abraço para você também. Ele se tornou um grande fisiculturista, bem legal. As artes marciais, como você tinha perguntado, Sim. a gente começou com 13 anos de idade. Começamos com o Danilo Pazian. Muitas vezes eu pegava ônibus, saía daqui, ia treinar em Jaú, ia treinar na Barra Bonita. Enquanto eu fiz a faculdade lá, eu treinei na Barra Bonita. Quer dizer, onde tinha taekwondo, eu estava indo atrás, estava correndo atrás. As artes marciais mudou minha vida de tal maneira que se eu não tivesse feito, eu não me reconheço mais. Ela mudou muito a minha vida. Foi um divisor de águas para você? Mas totalmente. Olha. As artes marciais me ensinou a cultura de cada país. Eu fiz 9 artes marciais. Então, não te cortando, você quer dizer que além dessa mudança sua, você tem que não praticar, só conhecer também. Então você é um estudioso da área também, né? Sim, eu tenho hoje em dia eu estou passando um problema, que eu tenho tanto livro na minha casa, que eu não tenho onde guardar. Eu preciso, porque na época era videocassete, sim. Então ia na locadora, alugava as fitas de luta e tinha os livros. Eu tenho muito material. E a arte marcial ela foi puxando outros assuntos, as religiões. Então a gente teve uma visão, porque cada arte marcial traz a cultura do país. Ah, sim. Eu conheci a cultura coreana, cultura japonesa, cultura israelense, cultura chinesa, a cultura japonesa, falei japonesa, cultura da capoeira, que é africana, com raiz africana. Então, quer dizer, a gente se maravilhou com... E isso, de uma forma abrangente, você leva para os alunos. Quando você conhece uma arte marcial e você quer conhecer as outras, você começa a conhecer a cultura do país também. Isso é maravilhoso. Até o idioma, porque alguns golpes é falado no idioma original. No idioma, perfeito. E a nossa capoeira é patrimônio cultural da humanidade. Patrimônio cultural da humanidade, bem lembrado. Ela tem em mais de 150 países. E a gente, às vezes, tem a capoeira e não dá tanta dimensão, tanto valor. Então, hoje, por exemplo, a gente foi na escola, estamos iniciando a 3ª edição do Entre Lutas, vai ter capoeira e jiu-jitsu de graça nas escolas. Você está vendo? A gente comentou que em 1994 não tinha esporte individual na escola. Hoje em dia a gente conseguiu levar gratuitamente na escola pública artes marciais. Que pode ser uma diferença na vida de uma criança. Se fizer a diferença na vida de um, eu já estou satisfeito. Aí, o histórico meu dentro da arte marcial, eu fiz 9 artes marciais até agora. Eu vou fazer mais ainda. Falta umas ainda. 9. Falta Aikido. Você podia descrevê-las? Falta Muay Thai, falta umas. Comecei no Taekwondo, com o Danilo Pazian, mestre Danilo Pazian e Wagner Russo. E todos os nossos amigos, Serafina Rocha, faixa preta da cidade. Primeira faixa preta feminina da cidade. É a primeira faixa preta da cidade? Olha aí. Faixa preta e Taekwondo. Parabéns, Por causa do Taekwondo, eu fiz yoga. Por causa do Taekwondo. Fui aprender yoga em Mineiro do Tietê com o professor Claudir. Excelente professor de yoga. Melhorei minha respiração. Eu tinha já uma facilidade na flexibilidade que eu comecei a aprender no Taekwondo e eu desenvolvi aquilo na yoga. E a concentração é diferenciada. A yoga já é indiana. O Taekwondo é coreano. Olha. Depois eu fui atrás com o mestre Ney, começou a me ensinar capoeira. A capoeira é fantástica. A capoeira tem raízes... Mestre Ney daqui de Dois Córregos. Mestre Ney de Dois Córregos. Sim. Ele me ensinou a capoeira dentro da casa dele. Fantástico. Aquilo me deixou muito contente, porque eu sabia um pouco de Taekwondo. Quando eu fui aprender a capoeira, eu fiquei bom de chute. Eu peguei uns chutes diferentes. E daí aquilo foi... Uma completa a outra. Olha aí. Aí, o Mestre Azul fez um trabalho belíssimo. Mestre Azul é o apelido, né? O nome dele é Álvaro Ferreira. Ele fez um trabalho, ele é o mestre do mestre Ney. Ele ficou um tempo em Dois Córregos, eu tive a honra de aprender capoeira com ele também. Depois da capoeira, a gente já estava, nessa época do Taekwondo, já estava tendo o UFC nos Estados Unidos. A família Gracie, que teve grande influência no jiu-jitsu aqui de Dois Córregos,
O mestre José Eduardo Camargo é aluno do mestre Hélio Gracie. Quer dizer, a família Gracie ensinou as pessoas aqui de Dois Córregos. E eu conheci por causa do Antônio João de Camargo, o irmão Do do Dr. Zé José Eduardo. Daí, eu comecei um pouco a aprender o jiu-jitsu por causa que eu assisti as fitas de UFC do Royce Gracie lutando. E tem até uma história engraçada que o ídolo meu dentro do jiu-jitsu é o Rickson Gracie. E o Antônio João falou assim pra mim, eu falei, nossa, o Royce Gracie é muito bom. Ele falou, não, João, tem um da família que morreu e tem um outro agora que ele é muito bom. Ele é melhor que o Royce. Ele falou, não é melhor, mas ele é mais atlético, assim, ele é muito bom, João. Você precisa ver, que era o Rickson Gracie. Só que quem foi fazer os primeiros UFC foi o Royce. Então eu não conheci, ele me mostrou umas fitas de vídeo, ele falou, vem cá, Olha. você vai assistir. Eu assisti o Rickson assim, eu falei, nossa, Realmente. aquilo foi a minha inspiração pro resto da vida. Olha, Eu tenho os você vê? livros dele, eu assisto os vídeos, tudo. O jiu-jitsu foi muito importante. Quem me ensinou o jiu-jitsu aqui na cidade, quem começou, a primeira aula foi o Danilo. Danilo falou, isso aqui, se o cara pegar seu pé e jogar no chão, você tem que... Ele já tinha tido aula de jiu-jitsu na usina. Certo. Com o Antônio João e com o Dr. José Eduardo Camargo, do Instituto Usina de Sonhos. E daí ele passou um pouquinho. Posteriormente, eu comecei a ter aula com o Luizão Raimundo. Opa, Aqui da saudoso nossa Luizão cidade, Raimundo. Luizão Raimundo. E daí o Antônio João sempre me convidava para ir lá na usina. Posteriormente, a gente conheceu o Dr. José Eduardo Camargo e faz mais de 15 anos que a gente montou projetos esportivos dentro do Instituto e participou executando também. Eu fiz uns 6 anos, 5 anos de voluntário para poder montar um projeto social. Aí tinha capoeira, jiu-jitsu, judô, karatê e tinha... Então a gente para montar isso aí demorou anos. Depois que estruturou, aí o SESI apoiou, teve várias edições do Entre Lutas. Chegou a atender, Raul, 400 crianças na cidade. 400 crianças O na projeto cidade. Entre Lutas, Entre lutas. que a gente ajudou a fazer, Parabéns. coordenar, né? A gente coordenou um tempo e depois foi desenvolvendo. Hoje a gente está na parte mais de Desse execução. pessoal, João, você poderia lembrar de alguém que se tornou um expoente no esporte? Teve vários alunos Ou outra? que se destacaram em campeonatos. Eu vou estar sendo injusto, que teve muitos alunos bons. Tem até uma foto famosa que a gente treinou desse projeto da edição número 2, que já estava formado, estava o professor Rodriguinho do judô, excelente atleta também, foi meu professor de judô. Estava o karatê com o professor Miguel, que também levou as crianças a competir. Estava o jiu-jitsu e estava a capoeira com o mestre Ney, que também levou as crianças a competir. Eu treinei esse pessoal aí e a gente levou 30 crianças que nunca tinham tido nenhuma experiência com jiu-jitsu, disputar em Rio Claro, num campeonato famosíssimo de Rio Claro, que é da turma dos Pessoa, do Homero e da Simone Pessoa. Um grande abraço aí. E eles receberam nós maravilhosamente. A gente voltou com 32 medalhas. 32 medalhas. 32 medalhas. Parabéns. Nunca tinha ido competir as crianças. A criançada super feliz. Essa coisa do jiu-jitsu eu aprendi muito bem, porque os irmãos Camargo, o Antônio João de Camargo e o Zé Eduardo Camargo, eles trouxeram de São Paulo um professor para ensinar a gente. Isso foi um divisor de água aqui em Dois Córregos. Chamava Daniel Rego. Um grande professor, um amigo assim que eu tenho como um irmão, ele desenvolveu o jiu-jitsu aqui, tanto é que em 2004 ele conseguiu fazer eu, que sou uma pessoa que não tinha condição, uma pessoa que nunca tinha treinado jiu-jitsu, classificar para o Mundial de Jiu-Jitsu. Meu Deus, não precisa falar mais nada, né, João? E por falta de apoio da cidade, ele acabou indo embora. Na verdade, ele fez bem o trabalho dele, plantou a semente e não faltou nada. Ele realizou e ele teve que ir. Hoje em dia ele está nos Estados Unidos. Olha. Ele é aluno do grão-mestre Flávio Bering.
Isso foi muito importante. A família Gracie e o Flávio Bering, dentro do nosso jiu-jititsu, 2 correguenses, foi muito importante. Muito importante. Marcelo Berg, que é o filho do Flávio, era o professor do Daniel Rego. O Danielzinho, grande abraço aí, irmão nosso. Aí eu pratiquei ninjitsu, arte dos ninjas, a gente foi praticar em Bauru, foi convidado para praticar um encontro da América Latina dos ninjas, da América Latina. Os ninjas existem mesmo. Ninjitsu é uma arte japonesa, Masaaki Ratsumi, que é o nome do mestre, está vivo ainda. E ele chama Bujinkan Ninjutsu. Fui praticar também. Curiosidade, adorei isso aí. Depois eu fiz boxe. O boxe foi maravilhoso aqui na cidade. O boxe eu aprendi com o José Roberto Oliveira, um professor de boxe excepcional, excelente. Fiz uma homenagem na minha página a ele. Você fez? Foi grande. Ele era... Bom, não temos palavras para descrever o que ele representou para a gente como pai, como amigo, como irmão. Todos os outros mestres, todos esses mestres das artes marciais, para mim eles tiveram uma importância. Só do fato de você estar aí se doando, ensinando uma arte milenar, uma tradição, uma cultura, já faz ser uma pessoa especial. Eles foram bem especial na minha vida. Fiz Kung Fu com o mestre Sheng. Mestre Sheng, os filhos dele, mestre Hugo e mestre Francisco, um grande abraço aí, o mestre Sheng, a família toda, fantástico. São médicos, acupunturistas. Olha aí. A gente aprendeu muito com a cultura, pessoas inteligentérrimas. Mostrou a cultura deles, o deles é taoísmo. Dentro da capoeira, a gente aprendeu candomblé, a umbanda, a religião vem junto, vem o histórico da África. É lindo isso daí. Tem essas vertentes, essas variantes. A yoga, ela tem a religião dela, é lindo. É muito bonita a religião da Índia. A gente aprende a cultura junto com o que é não só a yoga. A gente aprende mais coisa. No Kung Fu veio atrelado toda essa parte da China. Então a cultura deles é belíssima. Todas são, né? Todas. A nossa, eles aprenderam com a nossa. Eles se abrasileiraram um pouco, né? Eles são de Taiwan, China-Taiwan. E migraram para o Brasil e a gente teve a honra de aprender Kung Fu com eles. Ô, João, minha pergunta agora é essa. Como você disse, né, vários países com as suas práticas, as suas modalidades e tal. Há lutas que foram junções de 2 países? Teve, a capoeira foi. A capoeira ela desenvolveu no Brasil. O jiu-jitsu também. Entendi. O jiu-jitsu foi um japonês, Kondikoma, Mitsuyo Maeda, trouxe para o Brasil. Ensinou a família Gracie, mas tanto é que fora do Brasil chama Brazilian Jiu-Jitsu. É o estilo nosso. O estilo foi é brasileiro. desenvolvido, melhorou aqui. Olha aí. E aqui nasceu o Submission também, que é sem kimono. Que foi adotado pelos Emirados Árabes, Catar. Muito interessante. Hoje em dia virou um esporte belíssimo. É o jiu-jitsu sem kimono. Tá certo. Que tem o western, né, essas coisas, mas o jiu-jitsu sem kimono foi legal. E o Brazilian Jiu-Jitsu se deve bastante ao Gracie. E mais ainda, João? Mais? E tem o Krav Maga. Opa. O Krav Maga, eu tive a honra, através de um amigo nosso, Rodrigo Massoni, de Jaú, dono do Vila Real, do Hotel Vila Real, ele trouxe para o Brasil um mestre de Israel, uma coisa maravilhosa. Ficou hospedado aqui no Brasil 2 anos e meio. O Ram Malka. Ele era de Israel, ele treinou a gente. E os mestres de Israel, Shalom Absedon e Avi Absedon. É o Krav Magen. Eu tive a honra de aprender, porque nas outras artes marciais a gente tinha uma defesa pessoal. Sim. Mas não era muito focado em militar. Então, graças a Deus, eu tive esse treinamento militar, faca, revólver, estratégia. Isso é muito importante para a polícia. A polícia israelense é treinada por Krav Maga. Olha aí. E várias do mundo. Eles E dão várias treinamento, eles treinam outros grupos especiais do mundo. Esse mestre treina a polícia de lá. Se não for, é a polícia mais bem treinada do mundo? Olha, na parte marcial, Marcial. é a melhor. É a melhor. Eles
convivem com a guerra faz anos, né? Entendi. Então, evoluiu-se muita coisa. Então, o que a gente acha que sabe é brincadeira de criança perto deles. Tá certo. Eles convivem com a violência diariamente. Então, eles são muito... Eu gostei muito de fazer o Krav Maga. Dentro das 9 aí, foi diferente essa daí. Foi militar. Tá certo, tá certo. João, após essa magnífica explanação sua aí, e a gente tem que fazer essa pergunta, né? Esses projetos sociais, da qual você administra, né? Pratica e ensina, ele, em referência a drogas, o que você pode dizer para nós sobre o combate e a eficiência do projeto? Todos os projetos sociais, desde os primeiros que eu vim trabalhando, foram atrelados à prevenção de drogas. Prevenção de drogas. Isso é importantíssimo para a criança, ela já tem que ter uma leve noção que isso não é legal. O adolescente, ele tem que ter um estudo, ele tem que ter a consciência, porque é a hora que ele vai querer experimentar. Então, isso é muito importante para a sociedade. O esporte, com todos os valores que é atrelado a ele, que o esporte leva, tanto valores éticos como morais, também esse valor na parte de ficar longe das drogas, ser limpo, né? Ser limpo. Isso é muito importante. Dentro da cidade teve um projeto social que foi o Voo Livre, do Bareta. Você participou também? Grande abraço, aí a gente participou junto com artes marciais, tinha teatro com a Cristina Cury, tinha dança, tinha artes plásticas. Ele é fantástico, ele fez um projeto muito legal. E daí, posteriormente, a gente começou com o Entre Lutas. O Entre Lutas também sempre teve do Instituto Usina de Sonhos com o Zé Eduardo. A gente sempre teve essa consciência de avisar a criança e de educar a criança a ficar longe das drogas. Hoje em dia eu faço um trabalho na prevenção de drogas na Guadalupe. Guadalupe. Então, é uma fazenda, comunidade, uma comunidade. Sítio enorme, maravilhoso. Perfeito. Um abraço aí pro Leandro, pro Davi, todo o Olha pessoal aí. que trabalha com a gente, a Ellen, a Priscila, o senhor Mariano, todo o pessoal aí, que a gente trabalha lá, nessa entidade, que a gente fica só homens internados lá, ficam uns 7, 8 meses, que estão se recuperando. Então a gente vê o que a droga faz com a família. Ela destrói a família, ela destrói a pessoa, ela destrói seu emprego, ela destrói a sua sobriedade, sua consciência. E isso, para a gente recuperar depois, tem que fazer um trabalho. Então a gente vai lá e motiva eles a fazer esporte. Olha. Porque o esporte é um hábito legal. É um hábito que a pessoa vai ter sempre... É um hábito que a família pode ir junto, sua filha pode ir junto, seu filho pode ir junto, você pode levar a esposa, você ganha saúde e fica longe das drogas. Então essa prevenção de drogas é muito importante. A gente trabalhou desde do Voo Livre até agora, é um trabalho paralelo que tem a ver. Eu acho muito importante para criançada, adolescentes hoje em dia. Quer um conselho? Cuida da sua saúde, longe da droga, vai estudar, que isso aí fica próximo da sua família, né? Dá atenção para sua família, que isso aí são os alicerces, trabalho, família, educação, esporte. Esporte faz parte da educação. Para mim, você vê o quanto que mudou minha vida, o esporte. Judô com o mestre Rodriguinho, mestre Nelsinho, karatê com a professora Rita, que tive na faculdade de judô e karatê, boxe, kung fu, krav maga, jiu-jitsu, capoeira, yoga, taekwondo, musculação, natação, bicicleta, né? Hoje em dia, quantos grupos de bicicleta, que bonito que está ficando dois códigos, né? Com um grupo. Como? Natação, musculação, então quer dizer, corrida, então quer dizer, todo esporte é bom. Você tem que encontrar o que você gosta de fazer e praticar, porque isso vai te gerar saúde mental. Melhora muito a saúde mental, comportamental, você alivia seu estresse. Então o esporte é bem legal, Raul. Bem, João, foi um prazer imenso falar contigo. Eu ia até pedir para você as considerações finais, acho desnecessário, porque
ele acabou explanando tudo aí agora com maestria. Agradecer a família. Viu? Foi demais. Eu acho que as considerações finais agora seria mais você dar esse final aqui. Sim, Raul, parabéns aí pelo programa, que é um trabalho que você faz motivacional. E que a pessoa faz uma retrospectiva. Eu mesmo quando vim aqui, eu falei, puta, passa a vida inteira, né? E a vida é muito curta. Perfeito. Temos que fazer o bem em tudo que você fizer, em qualquer trabalho, em qualquer setor que você tiver envolvido. Não faça nada de errado, porque vai voltar para ti. Então tenha essa consciência de fazer o bem em qualquer setor que você esteja, que daí sua vida vai ficar leve, tranquila. Envolva-se com a educação, é importante isso daí. Envolva-se com o esporte, com as coisas, com música, com teatro, com cinema, com as artes. Isso aí alegra a vida da gente, né? Tá certo. E você está fazendo um trabalho fantástico. Parabéns pelo 40º programa. Eu tenho a honra de participar desse 10 programa. 10 meses hoje. Muito feliz e que venham muitos outros e continue com esse trabalho maravilhoso aí que você anda fazendo. Tá certo, João, muito Obrigado. obrigado. Eu ia até convidar ele para uma luta, viu, pessoal? Eu ia aqui, mas como ele é eclético demais, se fosse uma só, eu ia tentar. Mas o homem não dá. O Raul ganha forgado de mim, porque ele participou anos e anos com maestria da segurança pública. Então é ele que tem que ensinar eu. Hora que eu vou fazer assim, ele já sacou, já acabou tudo. Antes de eu começar, ele já ganhou, viu? É luta perdida, eu não vou lutar com ele. Tá certo, então. Pessoal, fiquem todos com Deus. João, muito obrigado. Em nome do Mauro Saúde aqui, para nós. Saúde. Que está na técnica aqui dos trabalhos. Obrigado. Fiquem todos com Deus e até uma próxima, se Deus quiser.